Nós estamos em pleno Setembro Amarelo, falando da parte mental, né? Das doenças mentais, do próprio suicídio. Quantas pessoas hoje sofrendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, vive ali silenciosamente e muitas vezes a gente vê no meio, nem percebe. É verdade. E eu queria, já que você falou várias vezes no começo da entrevista sobre essa sensação, eu estava passando por um momento de ansiedade, um bloqueio, um medo. Você teria uma história sua, alguma experiência sua para compartilhar e já falando da campanha do Setembro Amarelo? E, com certeza, né? Na verdade, eu desenvolvi depressão no meu segundo filho. Então, assim, eu tive depressão pós-parto. E ali eu me compadeço de toda mulher que diz assim, eu tive depressão pós-parto, porque só sabe quem passa. Não é algo que você consegue superar só com terapia. Você precisa realmente de um trabalho sério, de um profissional psicólogo, de um profissional psiquiatra, entendeu? De atividade física, de alimentação regrada, de tudo, de perda de peso, se for o caso. Mas, enfim, precisa dar uma atenção maior. Quando eu me vi com a depressão, eu ainda tinha, existe muito isso ainda na minha casa, na minha família, né? E no meio que a gente vive ainda existe a questão da discriminação. Se autodiscriminar e a outra pessoa também, porque eu não sei você, eu sei você veio da mesma fase que eu, né? Nós somos da mesma fase. Da mesma fase. Mas assim, eu não sei no seu meio, né, na sua realidade de vida, se você teve essa experiência de ouvir assim, as pessoas dizerem assim, é doido. Verdade. Enlouqueceu. A gente não escutava esse termo depressão, Não. né? Muito raramente. Isso. Era mais isso mesmo, era sinônimo de loucura. De loucura. Fulano enlouqueceu e tal. E aí, não tome remédio não, porque senão você vai enlouquecer mais ainda. Vai ficar viciada e tal. E aquilo tudo. E você coloca isso na mente. Você ouviu, você se criou ouvindo aquilo. Então, você tem aquele medo. Gerou uma crença em relação àquele assunto. Exato. E aí, eu relutei muito e demorei muito para tratar. E isso foi gerando, assim, uma bola de neve na minha vida. E eu vivi, assim, aquele primeiro ano depois que eu tive o Duduzinho, muito, muito mal. Pra você ter ideia, eu fiquei com 49 quilos. Nossa. 49 quilos. Você percebia, mas você não compartilhava da dor, você não entendia. Você foi diagnosticada ou, assim, te levaram para ser diagnosticada, né? Você precisou de suporte ou você pediu ajuda? Eu pedi, eu fui, né? Porque não era normal aquele nível de tristeza tão grande que eu sentia dentro de mim. Eu não tinha vontade de comer. Eu colocava a comida na boca e dava vontade de vomitar. Eu sentia ânsia de vômito. Então, assim, quando eu percebi que eu estava muito, muito mal, eu voltei na ginecologista, né? E a doutora Sônia disse assim, isso é depressão, Nívia, pós-parto. É bom tratar. Aí fui na psicóloga, fui no psiquiatra, isso muito sozinha, sem dizer a ninguém, sem alardar, sem chamar atenção, né? E ali ela passou a medicação, passou a terapia, o tratamento, eu fui conversando e tal, mas não levei muito a sério também. Ia na terapia hoje, mas ia daqui a um mês depois. Também não consegue, tá cuidando de menino, tá cuidando da casa, tá cuidando de tudo, né? Medicação, começa a tomar e vem aquela história de novo. Ah, você vai ficar viciada nisso, deixa de tomar e tal. E eu vivi aquele primeiro ano alimentando aquela dor e gerando, assim, sentimentos muito, muito ruins, né? E, inevitavelmente, aquele momento se transformou em problemas em outras áreas na minha vida. Né? Porque vira uma bolha. Uma bola de neve, você vai crescendo. Isso, então, assim, bolha. você não tem você só está com problema com você e naquele momento por conta da depressão pós-parto. Mas como você não consegue trabalhar aquele assunto, você acaba deixando ele viralizar para outras áreas da sua vida. E aí isso aconteceu, né? Vai para o casamento, vai para o trabalho, vai com os filhos, vai, enfim. Reverbera para toda a sua rede de apoio, recebe o peso do que você está carregando, isso. Né? Claro que o peso maior é seu, mas acaba que você distribui aquele peso no meio. Isso. E aí, eu lembro que a Niviane, a minha irmã, ficava chateada comigo porque eu não deixava pegar no Duduzinho. Olha o nível. A Duda até dizia que pegava o Duduzinho escondido de mim, porque eu não deixava ninguém pegar ele. E eu não conseguia entender por que aquilo. E, às vezes, eu tinha raiva, não queria nem chegar perto da criança, né? Então, assim, é uma coisa que
que muda totalmente a química. É químico isso, dá uma... Uhum. E aí eu vivi realmente um momento muito sério de separação no meu casamento. Foram anos, Você viveu anos... essa fase, esse processo difícil. Vivi. Além de viver a dor da depressão, você viveu a dor da separação, que é Isso. outra dor que afeta também o tratamento, a evolução, não Isso. é, E foi Nívia? consequente, entendeu? E foi consequente da depressão, desse não saber. Não eu não saber administrar, mas não só eu. Quem estava do meu lado também não sabia administrar aquilo. Porque todo mundo está acostumado a ver a Nívia que acorda cedo. Que está ali de cabelo amarrado, que eu amo amarrar o cabelo, que está ali de cabelo amarrado, resolvendo tudo, trabalhando, e olha o menino, leva para a escola, e vai para a escola, e volta, e olha o almoço, e olha a casa, e orienta isso, e vem, e vai para a faculdade, e vai para Vários pós. papéis, né, que a Isso, mulher tem. de repente a Nívia murcha e não consegue mais fazer tudo isso. Eu amo comer, estamos falando aqui brincando, né? É. E nem comer eu comia mais. Então, assim, foi uma fase muito difícil. E quando a gente vai para essa segunda momento, que é da separação, muito mais difícil ainda. E foram, assim, mais de 4 anos. Nossa, 4 anos, Mais de Nívia. 4 anos vivendo essa dor. Mais de 4 anos vivendo essa dor. E eu melhorei em pontos, né? Mas travou essa área da comunicação. Aí eu não conseguia falar. Por Desse isso. processo, né? Tem muita gente está falando, ainda enfatizando, contribuindo com a campanha do Setembro Amarelo. Nessa fase, nesse processo que você viveu, né? De sentir a dor, de compartilhar a dor, de ter o peso da separação, de ter afetado o seu ambiente familiar. Tem muitas mulheres que estão vivendo esse processo hoje. Para essas mulheres, o que você poderia levar de ensinamento desse processo? O que foi que você entendeu que você fez que ajudou você no tratamento, naquele momento de cura? O que você falaria para essa mulher hoje como um ensinamento, como uma dica Uma sua direção, mesmo, né? um direcionamento, uma orientação? Olha, a mulher hoje que se sentir com sintomas de depressão, pós-parto, seja não seja pós-parto, seja qualquer área da vida, ansiedade, crise de pânico, que eu ainda vou contar, teve uma segunda parte nesse período, que foi o que desenvolveu, desencadeou mais ainda. Primeiro, procure ajuda, fale, né? Mas eu vou dar uma dica aqui, que é o antes. Tudo é prevenção, tudo é você se prevenir. Então, eu disse aqui que todo mundo estava acostumado com a Nívia que fazia tudo. E primeira lição que eu preciso dizer a você, mulher, você não faz tudo. Você pode fazer tudo, mas você não deve fazer tudo. Você deve fazer aquilo que é seu papel, sim. E se conseguir fazer tudo, se não conseguir, a gente divide, compartilha. Precisa entender que a vida, ela não é solitária. Você tem marido, tem filho, se não tem marido, tem filho, mas tem mãe, tem irmão. Se no trabalho você não trabalha só, você não dirige uma empresa só, você não está num trabalho público e está sozinha, você tem outros colegas para trabalhar. Não seja só. Não seja você, não seja egoísta ao ponto, porque às vezes a gente acha, não, porque eu gosto de ajudar as pessoas, ou então, não é isso, não. Às vezes é egoísmo mesmo, às vezes é orgulho, às vezes é você achar que, eu posso, eu quero e eu vou fazer, eu amo ser essa pessoa que faz tudo. Não ame ser a pessoa que faz tudo. Compartilhe, divida, peça ajuda, converse. Ande, conheça gente. Eu fiz tudo isso ao contrário. Eu não compartilhava, eu fazia só, eu não conversava, eu não conhecia gente, eu não me movimentava. Então, eu tinha aquela vida focada, trabalho, casa, menino, trabalho, casa, menino, marido, trabalho, casa, menino, marido, igreja. Trabalho, casa, menino, marido, igreja. Quando você adoecer, você vai ficar só. É verdade. Entendeu? Você vai ficar só, porque a primeira reação das pessoas que estão ao seu redor, quando você fica doente, você é uma pessoa super ativa, quando você adoece, não pense que a primeira reação da pessoa vai ser eita, que está acontecendo alguma coisa errada com ela, eu vou lá tentar ajudar. Primeira reação tem alguma coisa errada e começa ali um julgamento. Isso. Entendeu? Você já percebe, né? Nós, seres humanos, nós somos realmente julgadores. E esse julgamento pesa quando você passa por uma situação como essa, de ser julgado e pedir ajuda. Isso. E aí você pede ajuda e ninguém acredita.
Ninguém acredita. Então, você precisa ser a pessoa que desde já conversa, fala, anda, sai, ó, saia para tomar café com uma amiga, saia para passear no shopping, deixe prato na pia para lavar depois. Pare um tempo, diga assim, esse mês eu vou dar prioridade a mim, ao meu cabelo, a um tratamento estético. Peça ajuda no seu trabalho, peça ajuda na sua casa. Seja essa pessoa que mostra quem você de fato é. Não seja super mulher. Essa história da Mulher Maravilha virou meio que praxe, né? Todo mundo está falando, mas é verdade. Não seja Mulher Maravilha. Se você está me ouvindo hoje, você entenda isso. A Mulher Maravilha, ela só está lá na televisão. E se você assistiu o filme da Mulher Maravilha, ela se apaixonou, não foi? Pelo rapaz lá que era um soldado. E ela teve aquele momento fraco. Não tem. Não há. A Mulher Maravilha é uma farsa. Né? É uma farsa.